Sobre essa decisão do Supremo da manutenção da prisão do ex-presidente, converso agora com Rafael Fonseca, que é advogado criminalista, especialista em direito penal. Doutor Rafael, obrigado pela presença aqui e boa noite. Boa noite, Vitor. Doutor, qual a avaliação do senhor sobre esse quadro de momento do ex-presidente, sobre essa prisão preventiva? Há alguma ainda possibilidade de que seja revertida, algum recurso ao alcance da defesa do ex-presidente? Bom, Vitor, é improvável. Primeiro porque a prisão preventiva ela decorre, nesse caso específico, do descumprimento das medidas cautelares. É preciso fazer aqui uma regressão. Inicialmente, no dia 18 de julho, foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ter descumprido ao usar redes sociais. No dia 21 de julho, foi revogada essa prisão domiciliar. Posteriormente, no dia 3 de agosto, também por ter se manifestado por telefone, foi decretada sua prisão domiciliar, e só agora, quando tentou romper com a tornozeleira eletrônica, que foi convertida a medida cautelar em prisão preventiva. Portanto, é improvável que haja uma revisão dessa prisão preventiva. E quais os próximos passos agora, doutora? O presidente está em prisão preventiva, né, como a gente está falando aqui, mas ainda se aguarda que haja o início do cumprimento da pena, né, que de fato sejam esgotados os recursos, e aí o ex-presidente começaria a cumprir a pena de fato, não só a prisão preventiva. O que é que isso muda, se é que muda algo nesse período de cumprimento da pena, doutor? Tecnicamente, a mudança que existe, Vitor, é que a prisão atual é a prisão cautelar, que foi, como você bem falou na abertura, confirmada pela primeira turma por unanimidade. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva, foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, que votou, e a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin confirmaram apenas acompanhando o relator. Portanto, por 4 votos, essa prisão preventiva foi decretada. O que vai ocorrer agora é o seguinte: o prazo para os embargos declaratórios, o prazo termina agora às 23h59, e até onde consultei, apenas a defesa de um dos réus, o Paulo Sérgio Nogueira, que manejou esse segundo embargo declaratório. O que acontece é que, após o julgamento dos embargos, que não tem efeito suspensivo, ocorre o trânsito em julgado da condenação, o que pode acontecer também por antecipação. Portanto, se o ministro Alexandre de Moraes interpretar que os embargos eles são apenas protelatórios, ele pode sim determinar a certificação do trânsito em julgado, e aí sim o ex-presidente Jair Bolsonaro passará a cumprir a sua pena, ter executado a sua pena, que foi decretada em regime fechado. A pena dele foi de 27 anos e 3 meses. Agora, doutora, a alegação da defesa, como a gente mostrou aqui, é que o ex-presidente teria tentado essa violação da tornozeleira por estar sob efeito de medicamentos, e medicamentos que, segundo os advogados, eram administrados há poucos dias, e por isso, então, ainda o ex-presidente não estaria adaptado a esses medicamentos, estaria sofrendo com esses episódios de alucinação. Isso foi avaliado pelos ministros, porque em se tratando disso, de fato, seria um efeito temporário, né, dos remédios, que, não havendo mais a administração, ou sendo corrigida a dosagem, não haveria mais nenhum episódio semelhante a esse, né? Haveria a garantia de que o ex-presidente não voltaria a fazer o que o fez no final de semana. Isso foi avaliado pelos ministros? Sim, Vitor, isso foi objeto de avaliação, tanto no voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes, como também, particularmente, no voto do ministro Flávio Dino, porque a primeira versão apresentada pela defesa foi que ele bateu, me parece que na parede ou na escada. Uma segunda versão apresentada foi que ele, por curiosidade, foi mexer na tornozeleira, e apenas na terceira vez, que é a versão definitiva, que inclusive foi mantida na audiência de custódia, que ele confessou ter usado um equipamento de solda e que estava sob efeito de remédios. Essa versão, Vitor, é preciso que se diga, ela possui alguns efeitos. Juridicamente, ela pode eventualmente ser também motivo de, posteriormente, quando essa pena for executada, ser deferida uma custódia domiciliar com base em princípios humanitários. É o que nós chamamos de
prisão domiciliar humanitária. Mas eu não acredito, nesse primeiro momento, que haja uma mudança no entendimento da primeira turma, a partir da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em relação à reversão, portanto, ao retorno da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a dimensão jurídica é que é improvável que essa prisão preventiva, no primeiro momento, ela seja revogada para voltar à prisão domiciliar, mas, posteriormente, quando essa pena começar a ser executada, portanto, após o trânsito em julgado, é preciso também analisar em que medida será deferida essa custódia domiciliar, obviamente, se for comprovada, por questões de saúde, que a execução da pena no regime fechado, e aí também não se sabe em que estabelecimento prisional essa pena será cumprida, ela poderá ser também revertida ou convertida em uma prisão domiciliar humanitária. Em relação ao local de cumprimento da pena, doutor, caso ou quando iniciado o cumprimento da pena, já se sabe se seria na própria Polícia Federal? Quais são as regras para essa definição? Ainda não se sabe, Vitor. É preciso que se diga que essa dúvida onde essa pena será cumprida é uma dúvida antiga, portanto ela surge desde das primeiras violações das medidas cautelares e, sobretudo, quando houve a publicação do acórdão condenatório. O Ministério Público Militar, com o trânsito em julgado, abre-se um processo da perda de patente, e aí existe uma previsão de que os militares eles cumprem pena em celas de Estado Maior, no caso de manterem ou terem mantido as suas patentes. Depois do trânsito em julgado, se o Ministério Público Militar abrir um processo de perda da patente, é possível que esse estabelecimento prisional seja alterado. Mas, além de ex-militar, a condição de ex-presidente da República coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro numa condição diferente também dos outros apenados nessa ação penal que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente ele está e deve permanecer em cela da Polícia Federal e, assim como ocorreu com o ex-presidente Lula, essa pena ela deve iniciar sendo cumprida também na sede da Polícia Federal, numa sala como é de todos conhecida e como foi publicizada as suas condições. Muito bem, doutor Rafael, obrigado pela presença aqui, pelas informações todas. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, estou à disposição, boa noite. Obrigado, até mais, boa noite.